Gostaria primeiramente de dar boa noite a todos e começar, claro, me apresentando. Eu sou Vitor Medeiros, eu sou psicólogo clínico formado pela Universidade de Brasília e venho já há algum tempo trabalhando nessa área de prevenção. Sempre gostei de prevenção, já trabalhei tanto com prevenção ao suicídio como prevenção à violência no namoro, então já tenho uma experiência nessa área. E tenho também um podcast, que é um podcast cristão, que é o podcast Puro e Simples, e lá nós, entre outras coisas, também abordamos essa questão. Então, já faz um tempinho que eu venho pensando nessa questão do podcast como uma forma de prevenção ao suicídio. Então, nós vamos abordar um pouco sobre essas questões. Vai ser uma exposição breve, depois eu vou abrir para perguntas. Primeiro eu vou falar sobre a prevenção em si, como funciona a psicologia preventiva, depois vou falar sobre o suicídio e depois entrar nas questões mais detalhadas sobre o tema. Falar sobre isso nesse tempo é interessante, porque nós vivemos em uma época que faz sentido, de fato, nós pensarmos em prevenção. Porque nós estamos no meio de uma pandemia e que, mais do que nunca, nós percebemos que nós podemos fazer coisas para evitar que algo ruim aconteça. Então, nós podemos tomar algumas ações que vão diminuir a nossa probabilidade de acabar tendo algum prejuízo, seja da área de saúde, seja da área financeira, várias outras coisas que nós podemos fazer e que nós podemos evitar. E aí, como funciona a questão da prevenção em qualquer área? De modo geral, nós temos que entender que existem fatores de risco e fatores de proteção. E o que são esses fatores? Por exemplo, um fator de risco para pegar uma doença como gripe é você se expor a ambientes no qual você pode pegar. Então, por exemplo, se tem alguma multidão, se tem uma aglomeração de pessoas, você pode acabar ficando doente. Por outro lado, existem fatores que vão diminuir a probabilidade de você pegar uma gripe, como, por exemplo, você ter um sistema imunológico funcionando adequadamente. Então, uma boa dieta e um bom sono vão te ajudar. Então, existem fatores que aumentam a probabilidade de algo acontecer, e existem fatores que diminuem a probabilidade de acontecer. Quando nós vamos para a psicologia preventiva, nós temos o mesmo caminho. Então, por exemplo, se eu penso em violência conjugal, então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que já possui um histórico de violência na família, ela talvez tenha uma probabilidade maior de não impedir que certas violências ocorram e acabe escalonando. Ao passo que uma pessoa que possui, por exemplo, uma assertividade maior, vai ter uma capacidade maior de se proteger. Então, o que eu vou fazer pensando em psicologia preventiva? Eu vou tentar diminuir esses fatores, então mostrar, por exemplo, a importância de se proteger quando existe algum tipo de violência, ao passo que eu vou aumentar esses fatores de proteção, como, por exemplo, a assertividade. Então, dessa forma, nós conseguimos trabalhar essa prevenção. É importante, contudo, trabalhar a diferença entre uma prevenção e uma intervenção. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém que está em um namoro, ainda pensando em violência conjugal, eu posso prevenir uma violência. Ou alguém que, mesmo depois de casado, esteja dando sinais de uma relação violenta, mas a violência ainda não tenha chegado ao nível extremo. Nesses casos, eu posso prevenir. Agora, se a violência ela já se estabeleceu, eu já não vou prevenir, eu vou intervir. E quando nós falarmos de suicídio, essa diferença vai ter que ficar bem clara. O que é suicídio? Vou ler aqui uma definição de suicídio. O suicídio é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte. Então, ele é uma ação praticada pelo próprio indivíduo com a intenção de morrer. Às vezes, o método utilizado pode não necessariamente ser o mais efetivo, mas ainda assim nós não podemos pensar que ele não quis cometer suicídio. Ainda assim, estaria dentro do comportamento suicida. O comportamento suicida, ele envolve os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Então,
o segundo ponto que nós temos que ter claro é que o suicídio ele não é simplesmente um ato, mas ele é uma espécie de linha, uma espécie de trajetória. Então, primeiro vem o pensamento, vem a ideia, a possibilidade, depois ela vai se transformar em um plano para depois vir uma tentativa de execução. Nesse processo, nós podemos também pensar em uma prevenção, principalmente quando ela está ou na ideação ou no planejamento. Quando ela já está na parte de execução, será necessária uma intervenção. Além disso, é importante entender que o suicídio é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores. Então, não é um único fator que vai fazer com que alguém cometa suicídio. Então, nós precisamos entender que o suicídio vai ser o desfecho de uma série de fatores na história do indivíduo. Então, tem alguém que, por exemplo, teve uma desilusão amorosa e aí tenta cometer suicídio. Nós não podemos dizer, ele cometeu suicídio apenas por conta disso. Não. Existem vários fatores envolvidos que fazem com que, neste exato momento, diante desta perda, ele acabe agindo assim. E isso faz com que, na prevenção, nós, por um lado, tenhamos mais áreas de atuação, mas, ao mesmo tempo, precisemos tomar conta de várias outras questões e não necessariamente um único ponto. São vários os fatores de risco e de proteção pensando em suicídio. Se você veio aqui pensando necessariamente em uma lista ou um plano certinho, uma estratégia certinha para aplicar no podcast, o podcast vai servir como prevenção, não é isso que eu vou dar aqui. Eu vou ajudar um pouco a pensar quais são esses fatores e não necessariamente os fatores, mas como que eles atuam e como nós podemos atuar nele. Por quê? Porque existem vários recortes na sociedade e cada recorte vai ter fatores distintos. Então, se eu pensar, por exemplo, em adolescentes, ou em jovens, ou em adultos, ou em idosos, ou em homens, ou em mulheres, ou na comunidade negra, ou LGBT, cada um vai ter uma característica única que vai servir de fator de risco ou fator de proteção. Embora existam fatores que vão estar em todos esses ambientes. Como podcast, cada podcast ele vai ter um público específico, então seria necessário que cada um tentasse entender melhor o seu contexto, o seu público, para uma melhor atuação. Se eu fosse aqui descrever todas as possibilidades, nós ficaríamos aqui até semana que vem e não terminaríamos. Então, vou dar algo um pouco mais amplo, mas depois nós podemos entrar em alguns detalhes mais específicos. Entre os principais fatores de risco, nós temos problemas familiares, questões como impulsividade, a relação a luto, seja a lutos reais, ou concretos ou abstratos, digamos assim. Então, pode ser o luto de uma pessoa ou o luto de um sonho, situações de violência ou também alguns transtornos como depressão. Já nos fatores de proteção, nós temos questões como religião, esporte, boas habilidades sociais, aberturas para experiências e aprendizados e, principalmente, uma rede de apoio forte. Então, se nós pensarmos um pouco no próprio momento que nós estamos vivendo, o momento dessa pandemia, nós percebemos que alguns desses fatores podem acabar aumentando, alguns dos fatores de risco, enquanto alguns fatores de proteção podem acabar sendo prejudicados. Então, por exemplo, se nós olharmos para a questão desse luto dos nossos sonhos. Então, muitas pessoas tinham planos, tinham sonhos, tinham metas para esse ano, mas, por conta da situação, acaba que não foi possível concretizar. E ou são postergados ou acabam tendo que ser totalmente abandonados. Então, nós temos um tipo específico de sofrimento que está aumentando. Ao passo que alguns fatores de proteção acabam diminuindo. O principal fator de proteção é uma rede de apoio forte.
E muitas dos outros fatores de proteção têm a ver com isso. Então, questões familiares, uma boa relação familiar tem a ver com uma rede de apoio forte. A religião, ela também vai servir tanto enquanto um agregador de sentido, como também uma comunidade que possibilita essa rede de apoio. A prática de esportes, principalmente esportes coletivos, eles também vão dar uma rede de apoio. Então, são sempre ligados, de uma forma ou de outra, à questão da rede de apoio. E, durante a quarentena, nós temos as redes de apoio sendo, em certa medida, enfraquecidas. Então, nós precisaríamos, mais do que nunca, pensar em formas de fortalecer a rede de apoio, mesmo em um momento como esse. É possível prevenir o suicídio? Sim. E nós podemos pensar essa prevenção de duas formas, seja uma forma direta, seja uma forma indireta. Então, por exemplo, quando eu tenho a questão desses fatores, por exemplo, como a impulsividade ou abertura a novas experiências. A impulsividade como fator de risco, a abertura a novas experiências como fator de proteção. Eu posso, de certa forma, trabalhar isso no indivíduo. Eu, enquanto psicólogo, eu, enquanto podcaster, eu, enquanto amigo, enquanto colega, enquanto companheiro em alguma dessas atividades. Então, eu poderia ajudar a pessoa a pensar melhor diante de certas situações, apontar um pouco essa impulsividade, e também eu poderia ajudá-lo aumentando a abertura dele a novas experiências e aprendizados. Então, poderia apresentar outras possibilidades para ele de coisas para fazer. Então, eu vou atuar diretamente no indivíduo. Além disso, pensando dessa forma mais direta, como, por exemplo, um amigo, a escuta, principalmente uma escuta qualificada e de qualidade, ela vai ser fundamental. E, nesse sentido, eu posso trabalhar a prevenção também auxiliando pessoas na escuta. Então, eu vou dar recursos para pessoas, para que essas pessoas possam, de alguma forma, ouvir as outras pessoas, o sofrimento do outro de forma mais qualificada. E aí, novamente, cada podcast, por exemplo, vai ter um nicho específico e, por isso, ele vai poder atuar em atividades específicas. Indo um pouco mais para essa questão de como prevenir o suicídio com um podcast. A resposta é simples, depende. Porque um pouco, como eu já coloquei, vai depender muito do público de cada um. Então, se eu estou trabalhando diretamente com adolescentes, eu vou precisar entender os fatores de risco e os fatores de proteção e a própria característica do meu podcast e desse público que me assiste para saber como intervir. Se eu for trabalhar, por exemplo, com pais de adolescentes, eu já vou ter uma outra característica que eu vou precisar trabalhar. Então, são momentos distintos, são características distintas, são fatores distintos. Além disso, cada podcast ele vai oferecer algo diferente. E aí nós podemos pensar algumas possibilidades aqui que eu coloquei para essas atuações. Por exemplo, pensando nessa forma direta. Por exemplo, ajudando a desenvolver habilidades sociais. Então, seja empatia, seja assertividade, nós podemos auxiliar os nossos ouvintes nessas áreas. Então, por exemplo, pegar novamente a situação da violência. Você, primeiramente, ajudar a pessoa a reconhecer uma situação de violência e, então, porque nem sempre as situações de violência ficam claras. Principalmente quem trabalha, por exemplo, com questão de violência conjugal, fica muito mais evidente isso, que, por exemplo, nem todo mundo sabe que você xingar o outro é uma violência, que você quebrar as coisas do outro é uma violência, que você impedir o outro de se relacionar com amigos ou parentes é uma violência. Então, às vezes, é necessário informar que a pessoa está em um contexto de violência. Além disso, você vai ajudar a pessoa a, neste contexto, responder de forma assertiva. A assertividade, ela
está entre a agressividade e a passividade. Então, ela não vai responder de forma passiva, ou seja, ela não vai deixar de falar, mas, ao mesmo tempo, ela não vai responder de forma agressiva. Ou, como nós dizemos, ela vai respeitar a si e ao outro. Então, ela vai respeitar a si e não ser passiva, ao mesmo tempo que ela respeita o outro, não sendo agressiva. Então, nós podemos, por exemplo, trabalhar esse tipo de questão. E aí, o podcast de cada um vai saber trabalhar isso de forma distinta. Então, se eu penso, por exemplo, na questão de um podcast voltado para mulheres. Então, ele vai trabalhar essas questões de uma forma específica. Se eu for fazer um podcast voltado para empresas, como nós vimos agora na palestra anterior, ele já vai por um outro caminho. Mas também vai ajudar a, nesse contexto, trabalhar a assertividade. Então, não existe exatamente uma fórmula mágica para aplicar. A fórmula será sempre essa: conheça o seu público. Busque o conhecimento sobre a área de atuação e quais os fatores e possibilidades em cada um e conheça o seu público. Outra possibilidade de atuação é proporcionando novas experiências e desenvolvimento. Então, quem trabalha, por exemplo, com um podcast de finanças, você vai dar uma outra visão para a pessoa de como lidar com a questão financeira, que é, dependendo da faixa etária, e principalmente em homens, um dos principais fatores de risco. Então, você vai possibilitar que a pessoa possa repensar esse momento, repensar essa experiência e achar novas soluções. Então, a pessoa que está presa em um determinado problema, ele vai, através dessa forma de atuação nova que você deu, encontrar saídas. Porque muitas vezes a pessoa, principalmente em uma situação de depressão, ela tem algumas dificuldades de perceber saídas para problemas, às vezes simples. Então, nesse caso, alguns podcasts podem ajudar nesse sentido. Pensar a prevenção dentro do podcast não significa necessariamente criar um episódio para isso, ou um podcast para isso. Seria mais uma forma de você saber construir um contexto no qual você possibilite tanto o desenvolvimento pessoal como a escuta do outro. E aí, nesse sentido também, ainda na forma direta, você tem a questão da informação. Então, você dar informações, dependendo do podcast, por exemplo, um Naruhodô, que você pode dar informações sobre questões como suicídio ou como depressão. Então, você pode informar o seu ouvinte de toda essa complexidade do fenômeno para ajudá-lo a saber como sair disso. Ou então, apontar algumas soluções, como, por exemplo, em que momento você pode ter a necessidade da busca de uma ajuda profissional ou de uma terapia. E aí, por exemplo, nem todo mundo vai ter acesso direto a uma terapia. Mas, por exemplo, geralmente as faculdades e universidades de psicologia possuem atendimento comunitário. Então, você dar esse tipo de informação para o ouvinte pode ajudá-lo a saber como sair melhor desse tipo de situação. Você também pode ajudar ressignificando a narrativa, dando a ele a possibilidade de enxergar a experiência de uma outra forma. Então, por exemplo, no meu caso, que eu tenho um podcast cristão, então eu vou auxiliar a pessoa a enxergar a vida, a dar sentido à vida de uma outra forma. Outros podcasts que trabalham com questões, por exemplo, identitárias, elas vão também poder ajudar a pessoa a encontrar sentido em muitas das experiências e também nas próprias lutas e posicionamento do indivíduo na sociedade. Então, ajudaria a pessoa a encontrar um lugar no mundo, um sentido para a sua experiência. E ajudando também a encontrar saídas, que é um pouco que já abordei na questão, por exemplo, de um podcast de finanças, mas a ideia, de modo geral, de que você possa dar às pessoas ferramentas para, em determinados momentos da vida em que existem dificuldades
nas quais é um pouco difícil você sair, ela possa sair. E aí entra sempre a questão: existe podcast para tudo. E, nesse sentido, sempre haverá uma possibilidade de você ensinar e você aprender também sobre essa questão. Por fim, pensando um pouco essa prevenção a partir do podcast de uma forma direta, nós temos como ajudar cada um a desenvolver recursos para atuar no seu contexto. O que significa isso? É um pouco a questão, por exemplo, da empatia e desse acolhimento, desse ouvir. O que é a empatia? A empatia é a nossa capacidade de perceber e compreender os sentimentos e pensamentos do outro e responder isso de uma forma cognitiva e comportamental, no qual eu irei apontar para o outro a minha percepção, assim como agir de forma correspondente a isso. O que isso significa? Basicamente, eu vou tentar entender como que o outro se sente. Então, eu vou, diante de uma situação, de uma demanda do outro, eu vou, em vez de achar que ele está se sentindo de uma determinada forma, eu vou buscar, a partir dele, saber. Então, não vou necessariamente impor o meu sentido à experiência do outro. Eu vou buscar do outro a compreensão da experiência dele. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que está sofrendo por conta do término de um relacionamento. Eu não vou pensar, quando eu terminei meu último relacionamento, eu agi dessa forma, então ele deve estar se sentindo dessa mesma forma. Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar nele a forma de entender como que ele está se sentindo. A partir disso, eu irei mostrar que eu estou percebendo que ele está triste. Então, é necessário na empatia que nós mostremos essa percepção. É algo, por exemplo, que nos relacionamentos conjugais tem muito esse problema. Eu que atuo na clínica de casais vejo muito isso. Que é o quê? O marido percebe que a esposa está sofrendo, está mal por algum motivo. E o que ele faz? Ele busca deixá-la só. Mas ele não mostra para ela que ele percebeu o sofrimento. Então, na cabeça dela, ela pensa: ele não percebeu que eu estou mal, porque ele não fez nada, ele não disse, ele não agiu. Então, você acaba gerando uma falha na comunicação. Porque você percebeu, ele percebeu, mas ele não comunicou, e a partir disso ela interpretou uma outra coisa. Então, o ponto fundamental da empatia é justamente essa comunicação e agir de acordo com isso. Então, por exemplo, ajudar o outro a desenvolver uma empatia, desenvolver formas de escuta, são formas de você ajudar ele a atuar no seu contexto. Quando nós pensamos na prevenção ao suicídio, nós precisamos entender que não necessariamente nós estaremos atuando apenas com pessoas em risco de suicídio, que é um pouco que coloquei no início. Então, não é necessariamente uma intervenção. Você não vai, enquanto podcast, intervir numa situação como essa, ainda bem, graças a Deus. Porque senão seria um peso muito maior para cada um. Imagina você ter realmente o peso de uma vida nas mãos. Não. O que você vai ter é a possibilidade de ajudar tanto quem sofre como quem está próximo de quem sofre a encontrar formas de lidar com isso de uma outra forma, sem que isso necessariamente se torne um peso, se torne uma responsabilidade. Então, nós vamos atuar de uma forma realmente preventiva. E aí podemos atuar tanto ajudando as pessoas diretamente, como criando este contexto. Então, posso pensar, vou trabalhar isso não necessariamente para pessoas que estão em sofrimento, mas eu vou fazer, por exemplo, pensar novamente podcast corporativo, pensar em um podcast que vai me auxiliar a criar na empresa uma cultura organizacional que preza pela percepção do outro. E aí, pode ser que nesse contexto tenha, de fato, uma
um ambiente de uma pessoa que esteja em risco de suicídio? Pode ser que não. Mas ainda assim, você vai fazer com que, caso aconteça, esse ambiente esteja melhor preparado. Então, a ideia da prevenção é realmente você preparar o contexto, preparar o ambiente, preparar a pessoa. Então, de modo geral, a principal forma que o podcast tem de atuar na prevenção de suicídio é justamente ajudando a criar um contexto acolhedor e um contexto que preze pelo desenvolvimento. Não necessariamente em episódios voltados para isso, mas que, de qualquer forma, se crie essa cultura de possibilitar ao outro que ele se desenvolva e também possibilitar ao outro que ele possa ser uma rede de apoio e recorrer também a uma rede de apoio. Vamos agora para as perguntas. Aguardei bastante tempo para perguntas. Quais os motivos de suicídio? Cristiano pergunta. São vários motivos. Como coloquei no início, nós não temos necessariamente um fator. Então, você vai ter que levar em consideração. Às vezes vai ter um fator específico que vai servir de gatilho, mas ao mesmo tempo vai ter, por exemplo, um contexto fraco no qual a pessoa ela não consegue realmente agir dessa forma, lidar com isso. Então, ela não vai ter essa rede de apoio que vai ajudá-la a lidar com isso de uma forma mais saudável. Ela vai ter outras questões, como, por exemplo, uma impulsividade, que vai fazer com que ela possa recorrer a isso no fervor da emoção. Ela pode ter outras questões até, digamos, psico-orgânicas. Então, a questão, por exemplo, ela não está dormindo direito, ela não está comendo direito, isso vai afetar ela de uma certa forma, e isso vai fazer, tudo isso somado, vai fazer com que ela acabe entrando nesse ciclo, né, nessa linha que vai da ideação à tentativa, da ideação do planejamento até a tentativa. Então, não é um único motivo, mas são vários motivos, e esses motivos somados acabam gerando essa questão. Próxima pergunta. Qual a idade de maior suicídios? Então, depende muito de como se enxerga esses dados. Então, por exemplo, em termos numéricos, uma das maiores dos maiores idades que nós temos essa questão do suicídio é das pessoas com mais de 65. Então, apesar de nós geralmente pensarmos o suicídio mais em questões de pessoas mais novas, mas nós temos ainda, na verdade, as pessoas mais velhas cometendo mais suicídios, principalmente a partir da aposentadoria. Um pouco por conta da questão de sentido de vida. Como nós vivemos em uma sociedade que atribui ao trabalho o sentido, então você é a sua profissão, quando a pessoa ela se aposenta, ela acaba perdendo muito disso. Por isso, até em alguns grupos de psicologia, existe a ideia da preparação para a aposentadoria. Porque as pessoas nem sempre estão preparadas para isso. Algumas estão torcendo, estão sonhando, estão tristes, porque vai demorar um pouco mais, mas outras pessoas elas acabam postergando o máximo possível, porque é aquilo que traz sentido para elas. E elas não vão ter necessariamente como atuar depois. Então, ela acaba que gera esse problema nesse sentido. Por outro lado, quando nós olhamos para a questão das pessoas mais jovens, nós temos o suicídio como a terceira principal causa de morte nas pessoas mais jovens. Então, embora numericamente temos um resultado, quando nós olhamos estatisticamente cada setor, nós vemos que ele é também um problema de uma outra área. Então, qual que é
questão no final das contas. Nós não temos necessariamente como olharmos essa idade comete mais, então ela é mais perigosa, então é nela que nós devemos focar. Não. Todas as idades vão ser problemáticas e todas vão precisar de uma atenção especial. Então, não existe, digamos, nesse sentido, um podcast que está livre. Não. Todo mundo vai estar, de uma forma ou de outra, atuando com pessoas em risco. Então, é buscar entender quais são as características principais dessa comunidade, desse grupo, para então atuar. Outra questão também, além da idade, é a questão de gênero. Então, se nós olharmos, por exemplo, a questão de tentativas de pessoas que de fato cometem suicídio, os dados mostram que as mulheres, em geral, tentam 3 vezes mais que os homens. Mas, no Brasil, os homens, eles chegam de fato a óbito 4 vezes mais que as mulheres. Então, você tem características próprias de cada um que vão precisar ser levadas em conta. Agora, se eu digo, as mulheres tentam 3 vezes mais que os homens, estou dizendo que a questão dos homens não é preocupante? Não. Se eu digo que os homens acabam executando de fato 4 vezes mais, eu estou dizendo que com as mulheres não é importante? Não. Eu preciso entender que, ainda que os dados mostrem que uma determinada parcela tem um determinado problema, eu ainda assim vou precisar olhar de modo geral para tudo que está acontecendo e não necessariamente fazer um recorte. Então, a questão maior não é qual a idade, ou qual gênero, ou qual classe social, ou qual orientação sexual. Não. A questão é como que em cada recorte desse, em cada recorte que eu alcanço com o meu podcast, eu posso atuar. Seja de forma direta ou seja de forma indireta. Respondida? Próxima pergunta. Você acha que o podcast pode ser uma mídia muito procurada por pessoas que pensam em suicídio? Sim e não. Vai depender um pouco da pessoa, mas, de modo geral, sim. Claro, dentro da medida do próprio consumo da mídia do podcast. Então, quando nós olhamos para o podcast de modo geral, ele não é exatamente tão consumido como, por exemplo, alguns vídeos do YouTube, mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o podcast, nós vemos que ele é mais específico no seu público-alvo. Além disso, pensando nas pessoas que digamos assim, estão em uma situação como essa, com alguns fatores de risco mais avançados, nós olhamos o quê? Nós percebemos que geralmente são pessoas que acabam se isolando, estão somente conforme vai se agravando, elas vão tendo isolamento social. E nesse tipo de isolamento, o podcast pode ser sim uma boa solução, para uma forma que ela pode buscar. Então, até o Caio aqui coloca um complemento da questão, que pergunto pelo fato de ser o conteúdo sempre disponível a qualquer hora. Sim, então, nesse sentido, sim, nós vamos pensar como que é possível gerar esse conteúdo que a pessoa ela pode acessar a qualquer momento. Então, ela vai, de fato, ter essa possibilidade, conforme ela, inclusive, percebe que é um recurso, então ela percebe que aquele determinado podcast ele tem uma linguagem mais acolhedora, aquele determinado podcast ele tem uma, digamos assim, uma cosmovisão que vai o ajudar e não necessariamente deixá-lo desamparado. Então, se ele tem essa percepção do podcast, ele vai, de fato, utilizar isso como recurso. Então, as pessoas que podem estar pensando em suicídio, elas podem, nesse sentido, recorrer a podcasts. Mas, para isso, seria mais importante nós pensarmos neste processo de criar um ambiente que seja acolhedor e possa proporcionar esse desenvolvimento. Você, como psicólogo, o que acha da atividade física para a prevenção do suicídio? E o que pensa dos estudos e artigos que dizem que é bom?
acha válido? Todo estudo e artigo que é publicado em uma revista científica com revisão de pares é válido, mas a atividade física, e aqui eu vou dividir a atividade física e a prática de esportes, mas em ambos os casos são muito bons. A própria atividade física, ela vai auxiliar bastante em alguns fatores, principalmente da química do cérebro. Então, um dos principais problemas relacionados ao suicídio é a depressão. Então, pessoas que passam por depressão têm muito mais chance de cometer suicídio. Tentar explicar melhor. Dentre as pessoas que cometem suicídio, dentro deste recorte de pessoas que cometem suicídio, a parcela de pessoas que possuem problemas com depressão, alguma outra comorbidade, é maior do que as demais. E, nesse caso, você tem uma alteração também na química do cérebro. Nesses casos, além, claro, de um acompanhamento com um psicólogo e com um psiquiatra, a atividade física vai ajudar bastante. Então, ela vai ajudar, de modo geral, a pessoa a se sentir melhor. Então, ela vai proporcionar isso. Se nós pensamos agora na prática de esportes, além da própria atividade física de modo concreto, nós temos também a rede de apoio. Então, nós vamos ter, por exemplo, a questão do grupo, a questão da coletividade, a questão da equipe, a questão de ter amigos com os quais você pode conversar, de você ter um sentido, de você ter um lugar. Então, ele vai proporcionar, de modo geral, esse ambiente acolhedor, esse ambiente no qual você pode encontrar esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda, esse tipo de contexto acolhedor. Claro, nós precisaríamos também desenvolver esse ambiente para que ele seja acolhedor. E aí, por exemplo, as pessoas que trabalham com podcasts voltados para esporte podem pensar um pouco nisso, na questão de como criar um contexto, um ambiente que ele seja acolhedor, que ele seja empático, mesmo em um esporte que às vezes é competitivo. E, infelizmente, às vezes é competitivo não só, digamos, dentro de campo, mas também fora. Então, às vezes, você vai ter competitividade entre uma equipe e a outra, mas também dentro da própria equipe, às vezes, você vai ter a competitividade. Então, é algo que acaba sendo um pouco mais perigoso. Mas, se conseguirmos trabalhar essa questão de modo que a própria equipe saiba que ela pode ajudar um ao outro, que possa contar um com o outro, você vai criar um contexto no qual é possível esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Respondido? Querem mandar mais perguntas? Alguém falou aqui que criou um podcast exatamente para auxiliar as pessoas em isolamento social e minimizarem os conflitos e risco de cometimento de suicídio. É justamente isso, pensar como que nós podemos, nesse isolamento social, atuar dessa forma. E aí nós podemos pensar a questão da qualidade da relação mais do que qualquer coisa. Então, nós estamos em um momento no qual as relações as pessoas foram afastadas de forma física. Então, nós só temos agora o contato digital. Mas qual que é o problema das relações de modo geral? Nem sempre as relações elas vão ter, digamos, uma qualidade. Você vai ter uma qualidade da relação. Então, você pode passar o dia inteiro com alguém e vocês não conversarem sobre questões pessoais, sobre o sofrimento um do outro e coisas assim. Sobre insegurança, sobre dúvidas, sobre traumas, sobre nada disso. Então, você pode ter uma relação que ela não possui uma qualidade. Ao mesmo tempo, você pode ter uma relação que é à distância, que é na tela do celular, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter uma qualidade na relação. Então, você vai se relacionar com o outro, prestando atenção, sabendo ouvir e também sabendo recorrer à ajuda do outro. Talvez esse seja um dos maiores desafios da atualidade, mas também uma das coisas mais importantes se nós pensamos em
na questão do suicídio. Então, quando nós tratamos de pessoas em isolamento social, nós temos essa demanda muito forte. Então, nós temos a demanda das relações sociais que foram enfraquecidas, e além de vários outros problemas. Então, a questão, por exemplo, que é muito forte em homens adultos é a questão do emprego. E aí nós temos, com a questão do desemprego, nós temos já mais uma série de fatores de risco que estão aumentando. Então, nós precisamos entender como que esses conflitos que surgem durante o isolamento podem acarretar na vida das pessoas e como que nós podemos auxiliar nisso, minimizar alguns problemas, minimizar algumas questões, dar sentido, ajudar a pessoa a se desenvolver, mas ao mesmo tempo sem criar essa ditadura da superprodução. Então nós temos hoje, ao mesmo tempo, pessoas que estão preocupadas porque foram obrigadas a parar. Nós temos também as pessoas que estão sendo bombardeadas por faça curso online, faça tal curso, faça tal coisa, não pare, desenvolva, que acaba gerando também uma ansiedade. Então, nós precisamos entender como que nós podemos olhar para essas questões, olhar para o contexto à nossa volta, olhar para o momento específico para, então, atuar. E aí, nisso, vai ser primordial que o podcaster ele esteja atento a todas essas questões dentro do seu campo de atuação. Então, como que no meu nicho, no meu recorte de atuação dos meus ouvintes, eu posso ajudar nisso. Então, como que eu posso pegar essa particularidade do sofrimento dele e abordar? Ou também eu posso fazer um podcast voltado para isso. E uma sugestão também nessa questão é saber como trazer esse assunto, então pesquisar em artigos, buscar profissionais que possam também acrescentar. Principalmente agora que, mais do que nunca, as gravações de podcast acabam tendo que ser à distância. Então, é uma ótima oportunidade de você convidar pessoas profissionais de todo o Brasil para auxiliarem nesse processo. A terceira idade é um grupo muito preocupante para a saúde mental durante a pandemia. Você acha válido fazer concessões em relação ao contato para trazer uma qualidade de vida maior para esse grupo? Nessa pergunta entra uma questão extremamente complexa, que é o que significa a qualidade de vida. Por quê? Porque a qualidade de vida ela vai envolver a questão de uma saúde mental e de uma saúde física. Então, dentro dessa pergunta, você acaba tendo que pensar, vale a pena eu sacrificar um em prol do outro? E aí talvez a pergunta deva ser, como que eu posso não sacrificar nenhum dos dois? De que forma que eu posso trazer uma qualidade de vida maior para as pessoas que estão nesse grupo de risco, sem necessariamente colocá-las em um outro risco. Então, pensando que nesse caso, nós temos que entender que, no caso da terceira idade, nós temos dois problemas envolvidos. Então, naturalmente, já é um grupo de risco, pois já tem uma incidência maior de suicídio. Ao mesmo tempo, nós temos essa situação da pandemia, que geralmente são aqueles que acabam sendo obrigados a se isolar mais. Além disso, em muitos casos, não todos, são pessoas que têm um pouco menos de acesso à tecnologia. Não acesso no sentido de ter a tecnologia, mas de conseguir trabalhar com ela. Então, talvez o primeiro ponto seja como nós podemos auxiliar essas pessoas na inclusão tecnológica. Então, como que eu posso
fazer com que o vovô e a vovó possam conversar com os netinhos sem necessariamente eles estarem presentes. Além disso, eu posso pensar, por exemplo, como que a própria tecnologia pode auxiliá-los em novas habilidades, em realizar novas atividades. Então, mais do que nunca, pensar como que a tecnologia pode proporcionar saídas. E aí, pensar nesse sentido, por exemplo, em podcasts voltados para isso, é uma boa opção. E aí nós entramos na questão das concessões. Essas concessões, elas vão sempre ter que ser medidas nesse sentido. Então, eu preciso levar essa qualidade de vida para um idoso. Agora, eu ir para a casa do idoso, sentar, abraçar ele e tomarmos chá, vai ser a melhor opção? Não. Então, será que eu posso, por exemplo, visitar esse idoso e ficar a uma certa distância no portão? Talvez seja uma opção melhor que eu posso. Criar um contato social, uma relação social, sem necessariamente colocá-lo tanto em risco. Então, nós não podemos pensar em 8 ou 80. Então, ou eu isolo, ou eu dou uma relação social. Então, ou eu sacrifico a qualidade, dou para ele uma qualidade de vida em um sentido, mas ao mesmo tempo tiro do outro. Não. Nós temos que pensar como que nós podemos criar novas possibilidades, novas estratégias, novas saídas para que possamos estabelecer essa relação, estabelecer esse contato, como que nós possamos criar um ambiente favorável, um contexto favorável para que ele possa lidar com todas essas questões e, principalmente, não se isolar do resto da família, não só pelo idoso, mas também por todo o resto da família, já que também é um sofrimento para quem está tendo que, de certa forma, obrigar o idoso a se isolar. Então, a questão maior não é fazer ou não fazer concessões, é como que nós podemos flexibilizar tudo. Flexibilizar esse contato para possibilitar um outro tipo de contato, ao mesmo tempo flexibilizar essa questão do isolamento, mas sempre buscando a saúde, tanto a saúde psicológica como a saúde física. Respondido? Mais alguma pergunta? Não. Certo? Então, uma sugestão de leitura, vou pegar aqui atrás. O livro sobre prevenção e promoção em saúde mental, organizado pela professora Sheila Murta, da Universidade de Brasília. É um livro que vai trazer um pouco algumas questões teóricas sobre prevenção e também alguns trabalhos sobre prevenção. Então, se você quiser se informar um pouco mais sobre a prevenção de modo geral em diversos fatores e diversas áreas, é um excelente livro, uma excelente recomendação. Inclusive, por falar nessa questão, a professora Sheila Murta, ela tem um trabalho na Universidade de Brasília que desenvolve uma intervenção customizada para a prevenção no namoro. E ela é bem antes da pandemia, mas ela já era totalmente online, totalmente digital. Então ela já tinha um pouco essa forma de atuação. Para pensar a questão do suicídio, a principal sugestão é procure artigos científicos, quanto mais atualizados, melhor. Principalmente dentro do campo do grupo de cada um. Então, cada um vai ter uma necessidade específica de atuação, vai ter um nicho específico e cada um vai trazer. E aí, criar esse desenvolvimento. Uma possibilidade também é você criar um canal de comunicação com os próprios ouvintes para entender quais são as demandas e sofrimentos deles. Então, você estabelece essa comunicação e, a partir disso, você vai conseguindo se comunicar de forma cada vez mais assertiva, cada vez mais precisa com o seu público-alvo. Existem também vários podcasts que já têm episódios sobre.
Então, se está um pouco perdido uma sugestão, procure. Vocês podem, por exemplo, encontrar no meu próprio podcast Puro e Simples, um episódio sobre o Setembro Amarelo do ano passado, e vai ter novamente esse ano. Lá, inclusive, na postagem no site, eu tenho uma lista de outros podcasts cristãos. Então, quem estiver buscando dentro desse nicho, tem já uma playlist organizada lá. Você também tem os episódios do Naruhodô, tanto sobre suicídio como depressão, que são uma excelente fonte de informação. E vários outros podcasts vão fazer também episódios sobre. Então, você quer entender um pouco mais, você já tem uma série de iniciativas que vão nesse caminho. Então, você já tem iniciativas de vários podcasts que vão auxiliar na compreensão, na percepção e na intervenção ao suicídio, a atuação na depressão e outras comorbidades, outros sofrimentos. Além disso, vocês podem também pensar essas questões de fatores de risco e fatores de proteção para outras áreas. Então, por exemplo, violência conjugal, outros tipos de violência, a questão da aposentadoria. Você pode pensar a prevenção, por exemplo, na questão financeira. Então, você tem várias formas que você pode aplicar dentro do seu contexto essas questões de prevenção. Então, como eu falei, é muito mais uma forma de nós pensarmos o como agir. Então, nós vamos repensar de que forma eu estou agindo enquanto podcast dentro da podosfera e que tipo de conteúdo eu estou proporcionando para o meu ouvinte. Se eu estou proporcionando um conteúdo que vai auxiliá-lo a encontrar saídas ou não. É um conteúdo que vai dar a ele ferramentas para, em uma determinada situação, em determinado contexto, ele conseguir conversar com outra pessoa, seja um amigo, seja um cônjuge, seja um colega de trabalho. Ela vai conseguir ter uma comunicação que seja adequada, que seja saudável. Então, de quais formas eu posso construir este contexto, construir esse ambiente para que cada vez mais nós possamos trazer saúde. Principalmente porque esse tipo de fator de proteção não é apenas para suicídio. Então, nós, de modo geral, se nós pensarmos o podcast como uma forma de ensinar o outro a se colocar no mundo, e se colocar no mundo de uma forma cada vez mais saudável, cada vez mais acolhedora, nós vamos criar um contexto muito mais saudável. É nesse sentido que nós podemos pensar a armadilha da empatia. Porque a empatia, quando nós falamos de empatia, às vezes ela é um pouco arriscada e acaba gerando uma armadilha na qual nós caímos, que é a ideia da falta de empatia do outro. Então, nós geralmente pensamos a empatia como falta ao outro empatia para comigo. Então, eu estou em uma situação e o outro não é empático e eu quero que o outro seja empático. Mas nós precisamos, mais do que nunca, pensar em empatia em nós. Nós precisamos ser empáticos. Apenas no momento em que nós trabalharmos em nós a empatia, a ideia da empatia, construirmos um ambiente, um contexto empático realmente, nós vamos conseguir ajudar nesse desenvolvimento das pessoas de modo geral. Porque nós vamos construir um contexto no qual a empatia ela é a forma principal de comunicação. Um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, na conjugalidade, é a comunicação. Então, a comunicação ela se dá de uma forma agressiva, ela se dá de uma forma complicada. E aí não adianta simplesmente uma pessoa tentar agir de forma diferente. É necessário alterar essa forma de comunicação. Então, eu diria que uma das principais formas que o podcast pode agir para prevenir o suicídio é auxiliando a escuta do outro. Em muitos podcasts nós temos pessoas com experiências distintas conversando sobre isso. E aí
o próprio podcast, na sua própria relação de escuta, na sua própria construção, no seu próprio contexto, ele vai ouvir essas histórias, ouvir essas questões de uma forma acolhedora. Ou a pessoa fala de um sofrimento dela e o outro faz piada e ridiculariza e diz que não é importante. Ou comete uma coisa que é um erro gravíssimo, que é a ideia de diminuir o sentimento do outro, o sofrimento do outro. Então alguém diz, passei por tal coisa e estou sofrendo. Alguém diz, não, mas tem pessoa que passa muito pior, que perde isso, isso e isso. Então essa minimização. É mais ou menos o seguinte, imagina que você dá uma topada com o dedo mindinho na quina de algum móvel. Vai doer muito. Alguém vira e diz, mas pense pelo lado positivo, a dor do parto é muito pior que isso? Pode ser, mas não faz com que a dor diminua. Então, é a mesma coisa pensando em saúde mental. Nós, então, temos um contexto no qual nós vamos ouvir esse sofrimento do outro e vamos acolher esse sofrimento e não necessariamente diminuir. Então, primeiramente, dentro do próprio podcast, nós precisamos criar esse contexto no qual o outro é capaz de se abrir e contar o seu sofrimento, contar a sua dor, e isso ser acolhido. E, além disso, passar essa forma saudável de se comunicar para os ouvintes. Então, pensar tanto dentro do podcast como do podcast para o ouvinte, pensar em formas saudáveis de se comunicar. Então, eu acredito no potencial do podcast, eu acredito, sim, que juntos nós podemos construir, através do podcast, uma sociedade muito mais acolhedora e muito mais saudável do ponto de vista psicológico. É isso, gostaria de agradecer essa oportunidade, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, os que fizeram perguntas, que não fizeram perguntas. Muito obrigado. E se você quiser ouvir um pouco mais da minha voz, um pouco mais de mim falando sobre suicídio, pode entrar em podcastpurosimples.com.br ou no Instagram, @podcastpurosimples. Vitor, eu que agradeço aqui em nome da ABPOD, em nome da Campus Party, pela sua participação aqui no nosso palco, no nosso canal aqui, e muito obrigado por tudo. Com os dados que você nos forneceu, nós vamos colocar na descrição da live aqui, caso alguém se interesse para procurar o seu conteúdo. Se você quiser mais alguma coisa, pode falar conosco futuramente, que vamos trabalhar para deixar tudo bem identificado aqui, e que muito sucesso eu não sei se você lembra disso, mas um dos podcasts mais conhecidos da nossa podosfera, ainda na época do Metacast, foi sobre prevenção de suicídio, se eu não me engano, foi o 96, 76, me falha a memória, mas foi um episódio muito importante na época. Até hoje o Thiago Miro recebe pessoal comentando sobre ele, e eu acho que nós todos... É muito desafiador trabalhar aqui na pandemia. Eu estava... A minha filha tem 3 anos, ela aqui, às vezes eu desligo o vídeo porque ela sobe em cima, ela entra aqui, e temos toda essa questão aqui, e eu sei que muita gente às vezes não tem a liberdade ou a questão de poder ter a família, né? Que para quem está sozinho, às vezes essa solidão é muito pior até do que para a gente que temos outros problemas com isso. Mas muito obrigado mesmo por tudo que você nos falou aqui, por tudo que foi colocado. Obrigado, pessoal aí que participou aqui da live, e estamos encerrando aqui agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.